O filme Toma surge como uma obra que desafia convenções ao mergulhar nas camadas mais sutis da política e da memória coletiva, mostrando personagens que vivem nas margens da sociedade e cujas vozes são frequentemente esquecidas, ignoradas ou subestimadas. Desde os primeiros minutos, a narrativa impõe um ritmo deliberado que força o espectador a observar com atenção cada gesto, cada olhar e cada silenciamento, elementos que revelam muito mais sobre a realidade do que diálogos ostensivos poderiam expressar. A abertura apresenta uma cena em que um grupo de cidadãos comuns, cujas vidas são atravessadas por políticas negligentes, se reúne em um centro comunitário quase abandonado, e a fotografia fria e os ângulos fechados criam uma sensação de claustrofobia emocional, transmitindo a opressão silenciosa que os personagens enfrentam diariamente. É interessante como o diretor utiliza objetos triviais como microcosmos de uma sociedade esquecida, uma cadeira quebrada, um cartaz rasgado, uma lâmpada que pisca, todos elementos que simbolizam a fragilidade das estruturas sociais e a invisibilidade daqueles que lutam para sobreviver. Ao longo do filme, acompanhamos as histórias de várias personagens cujas vidas se entrelaçam de maneira quase imperceptível, mas que juntas revelam um panorama amplo de negligência e esquecimento. Há cenas em que a câmera permanece estática, permitindo que o espectador absorva o silêncio e as expressões faciais, tornando cada olhar um testemunho poderoso do isolamento e da marginalização. Em um momento particularmente tocante, um personagem idoso relembra sua juventude, quando acreditava no potencial transformador da política, apenas para confrontar a realidade de que seus esforços foram invisíveis para aqueles em posições de poder. Este contraste entre esperança e desilusão permeia toda a obra e cria uma tensão emocional que é intensificada pelo uso minimalista da trilha sonora, composta por sons ambientais e pequenos ruídos cotidianos que, de forma quase imperceptível, aumentam a sensação de abandono. Outro aspecto fascinante do filme é a maneira como ele aborda a memória coletiva e a história oficial. Flashbacks curtos, às vezes interrompidos abruptamente, indicam que certas narrativas são apagadas ou ignoradas, e ao mesmo tempo mostram como indivíduos preservam memórias que não encontram espaço nos discursos dominantes. A edição, que alterna entre tempos e perspectivas, reforça a complexidade das relações sociais e a sensação de fragmentação, sugerindo que os esquecidos não são apenas vítimas das circunstâncias, mas também guardiões de histórias que poderiam transformar a compreensão do público sobre a sociedade. Em termos de atuações, o elenco entrega performances que equilibram naturalismo e intensidade emocional, pequenas nuances como o tremor de uma mão, um suspiro contido ou um olhar perdido, carregam um peso dramático, transmitindo sentimentos que palavras seriam incapazes de expressar plenamente. A cena em que um jovem tenta mobilizar a comunidade para lutar por direitos básicos exemplifica o contraste entre o idealismo e a indiferença estrutural. Cada tentativa de ação é recebida com desconfiança, cansaço ou resignação, ilustrando de maneira contundente a dificuldade de romper ciclos de exclusão. Comparando com outros filmes de temática política, Toma se destaca por sua abordagem íntima e detalhista, evitando a retórica grandiosa e focando nas micro-histórias que refletem macro-problemas sociais. A direção de arte contribui para essa sensação de autenticidade, ambientes despojados, roupas simples, objetos desgastados e cores apagadas criam um mundo visual que corresponde à narrativa e intensifica a empatia do espectador. Curiosamente, o filme também explora o humor de forma sutil, muitas vezes irônico ou melancólico, mostrando que até em situações de opressão e esquecimento, as pessoas encontram maneiras de manter sua dignidade e humanidade. Um exemplo disso é a cena em que um grupo de moradores realiza pequenas brincadeiras em um corredor escuro, rindo de si mesmos, demonstrando resistência através da leveza e da solidariedade silenciosa. Há ainda uma reflexão sobre a comunicação e o esquecimento institucional, mensagens não entregues, cartas perdidas, telefonemas ignorados e promessas vazias funcionam como metáforas para a invisibilidade política, reforçando a ideia de que os esquecidos vivem não apenas à margem física, mas também à margem simbólica do poder. O roteiro, apesar de denso, é construído com cuidado para permitir que cada personagem tenha sua voz e que suas experiências ressoem de forma coletiva. A narrativa não segue um único protagonista, mas um mosaico de vidas que se encontram em pontos críticos, criando uma sensação de comunidade mesmo em meio à marginalização. Ao observar o comportamento dos personagens em situações cotidianas, como filas, reuniões ou interações familiares,
Percebemos como a obra enfatiza a interdependência humana e o impacto das decisões políticas em cada detalhe da vida pessoal, mostrando que o esquecimento institucional não é abstrato, mas vivenciado intensamente em cada gesto e escolha. Um elemento particularmente envolvente é a exploração da solidariedade intergeracional. Jovens e idosos encontram formas de se apoiar, trocar experiências e manter tradições, contrapondo-se à negligência do Estado e às estruturas que favorecem apenas alguns, revelando a resistência silenciosa de uma população esquecida. A fotografia de Toma reforça este aspecto, com composições que valorizam planos detalhados de mãos entrelaçadas, olhares compartilhados e espaços comuns que se tornam simbólicos de resistência e memória. À medida que a narrativa avança, somos confrontados com dilemas éticos e morais. Personagens precisam decidir entre conformidade e ação, silêncio e protesto, sobrevivência e solidariedade. Cada decisão carrega peso dramático e emocional, refletindo a complexidade de viver à sombra de políticas que ignoram a população mais vulnerável. Um ponto alto do filme é a cena final, que combina uma reunião comunitária com a revelação de memórias escondidas, criando um desfecho que é ao mesmo tempo inquietante e esperançoso, sugerindo que o esquecimento não é absoluto e que a ação coletiva pode resgatar vozes perdidas e transformar realidades. Essa conclusão é reforçada por uma trilha sonora que mistura sons naturais e pequenas melodias, evocando sensações de continuidade e resistência, e deixando o espectador com uma impressão duradoura de empatia, reflexão e urgência. Ao refletir sobre Toma, torna-se evidente que a obra vai além do entretenimento. Ela funciona como um espelho crítico da sociedade, convidando a análise de como decisões políticas moldam vidas e como o esquecimento institucional afeta cada indivíduo de maneiras profundas e multifacetadas. É um filme que exige atenção, paciência e sensibilidade, recompensando aqueles que se permitem mergulhar em suas camadas de significado, perceber as micro-histórias e compreender que cada ação, cada olhar e cada silêncio possuem relevância e poder transformador. Em termos de experiência pessoal, assistir a Toma desperta memórias próprias de pequenas injustiças cotidianas e desperta a consciência de que muitas vozes que passamos a vida ouvindo de forma superficial, carregam histórias riquíssimas e dolorosas, reforçando a importância de olhar para aqueles que são esquecidos e reconhecer sua humanidade e impacto. O filme não oferece respostas fáceis, mas cria um espaço para reflexão, empatia e ação, tornando-se uma experiência cinematográfica que permanece na mente muito depois de os créditos finais passarem. Cada cena é cuidadosamente construída para que o espectador se sinta parte da narrativa, como observador e participante ao mesmo tempo, e essa imersão é intensificada pelo ritmo deliberado e pela atenção aos detalhes que revelam aspectos muitas vezes invisíveis da vida cotidiana e política. A obra demonstra de forma magistral que o esquecimento não é apenas um fenômeno individual, mas coletivo e institucional, e que somente a consciência e a ação compartilhada podem gerar transformações significativas. Em conclusão, Toma é um filme que merece atenção e análise detalhada, pois combina estética, narrativa e profundidade emocional de forma rara, oferecendo uma visão sensível, crítica e humana sobre a realidade de pessoas politicamente esquecidas, e ao mesmo tempo instiga reflexões sobre memória, poder e solidariedade, mostrando que até na invisibilidade existem forças de resistência e possibilidades de mudança.